A passagem das Escrituras para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta manhã está na primeira carta, ou melhor, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2. Nós leremos o versículo de número 20 e 22. Abra comigo Efésios capítulo 2, versículo 20 e 22. Estas palavras de Paulo pelo Espírito. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual, neste fundamento, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. O modelo bíblico para uma igreja bíblica. Nós queremos considerar este texto e este tema na Palavra de Deus antes de retornarmos às nossas considerações no Evangelho do Senhor Jesus através de Mateus. Bem, a pergunta é, e tão importante recapitularmos isto, quais são as características de uma igreja local verdadeiramente bíblica? Quão importante isso é para nós, não é, irmãos? Nós cremos, e a maioria do povo de Deus ao longo da história tem crido e entendido que na Bíblia nós temos um retrato, uma maquete, um modelo da igreja. E este modelo nos foi dado por Cristo e pelos seus apóstolos para que fosse, obviamente, copiado por todo o povo de Deus ao longo de toda a história, todas as vezes que uma igreja do Senhor Jesus Cristo devesse ser formada, plantada. Como nós vamos fazer isso? Como nós vamos nos reunir, como nós vamos buscar a face do Deus vivo, adorá-lo, nos achegar diante dele, evangelizar, receber pessoas para dentro da membresia formal, nos aproximar dos elementos da ceia, batizar crentes. Como nós vamos fazer estas coisas? Bem, o Senhor nos deu a diretriz, Ele nos deu a maquete, Ele nos ensina como levantar o fundamento já está posto, é Cristo, como estabelecer a base, como levantar as colunas, colocar os tijolos, o telhado, toda a estrutura, o acabamento, tudo está na Palavra de Deus. E não é isso maravilhoso, meus irmãos? Que nós não precisamos andar despercebidos, procurando na inteligência, no conhecimento humano, como organizar uma igreja. A igreja não é uma empresa. Ninguém monta uma igreja. Você monta uma padaria. Uma igreja não é um CNPJ. Uma igreja é uma instituição do Espírito. E o Espírito fala pela palavra. E pela palavra nós temos a voz do Espírito, a direção, o governo, a ordem do nosso Salvador sobre como a sua adoração deve ser estabelecida, o seu povo deve se reunir, a sua igreja deve ser formada. A Bíblia é o cetro do governo de Cristo. E aqui nós temos a sua vontade revelada a nós. Bem, qual é o modelo padrão para uma igreja dita realmente bíblica? Nós precisamos desta foto, deste modelo. Porque é a única maneira de nós compararmos com aquilo que se chama de igreja em nossos dias, pegarmos este modelo, esta maquete, olhar para esses modelos de igreja de hoje e dizer, essa igreja realmente se parece muito com esta modelo, ou não, esta não, há tantas falhas nesta área, veja que o fundamento não foi estabelecido, não foi colocado o telhado. Nós precisamos disso, não é? De que maneira nós nos uniremos a uma igreja bíblica que honra ao Senhor e podemos saber e descansar que este povo de Deus reunido, que eles estão fazendo, é agradável, está de acordo com a vontade de Deus. Bem, nós temos isso na Bíblia. É a Bíblia quem define. É ela que nos provê, nos dá este modelo bíblico. E nós cremos que a Bíblia tem este modelo para nós. Bem, a Bíblia apresenta então, através dos apóstolos de Cristo, através dos escritos dos apóstolos, sobretudo do apóstolo Paulo, separado pelo Senhor para o propósito de plantação de tantas igrejas entre as nações, um modelo, queridos amigos. É isso que eu gostaria de que nós considerássemos nesta manhã. Os grandes objetivos a serem buscados, os objetivos fundamentais, basilares, inegociáveis de uma igreja local. Quais são eles? Qual é a espinha dorsal de onde saem todos os ramos, não é? Todas as partes deste esqueleto que é sustentada a igreja? Como estabelecer um ministério de evangelismo? Onde é que isso se encaixa na igreja?
como deve ser pregada a palavra de Deus, recebido novos membros. Bem, os grandes objetivos a serem buscados. Mas antes de falarmos sobre estes grandes objetivos, é necessário e natural que nós estabeleçamos, clarifiquemos um ponto importante. E o ponto, obviamente, é este: é responder esta pergunta inicial: o que é igreja? O que é igreja? Estamos falando sobre diretrizes para uma igreja bíblica, mas o que é igreja? Volte-se comigo rapidamente para a carta de Paulo ao pastor Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo de número 19, de 2 Timóteo, nós lemos essa diretriz, estas palavras dadas por Paulo a Timóteo, e obviamente a toda a igreja, 2 Timóteo 2, 19. Veja comigo: todavia, diz Paulo, o fundamento de Deus fica firme, e este fundamento tem este selo. Tendo este selo, que é de fato o fundamento de Deus. Qual é o selo? É este: o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Há uma igreja estável, firme, que permanecerá até o final. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Há no mundo muitas placas de igrejas, muitas reuniões sob o nome de Cristo, mas o Senhor, Ele tem um selo sobre a verdadeira igreja. O fundamento, a igreja estabelecida, permanece. Sempre haverá em cada geração até o final igrejas fiéis, embora poucas. A tocha da verdade permanecerá acesa. O culto ao Senhor permanecerá santificado. É isso que está dizendo. E há um selo sobre isso. Qual é este selo? Bem, Deus conhece os verdadeiros salvos. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este carimbo, este selo real. O Senhor conhece os que são seus. Estas pessoas que são de Cristo, que têm o selo, isto é, o Espírito nelas, elas irão preservar a fé, perseverar na fé bíblica até o final de suas vidas. A característica de um verdadeiro crente na palavra de Deus é esta: aquele que professa, qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ele se aparta da iniquidade. E assim é característico que ele tem o Espírito, o selo do Espírito. E a igreja é a congregação, a reunião dessas pessoas salvas, seladas pelo Espírito para o Senhor. Assim, essa igreja aqui são pessoas verdadeiramente convertidas. De modo que o ajuntamento de pessoas para adorar a Deus não significa necessariamente que todos que estão presentes já nasceram de novo. Mas o Senhor conhece os seus, e Ele os guardará e os preservará para que perseverem. Bem, quando nós pensamos assim sobre uma igreja ideal, nós estamos pensando sobre os grandes objetivos diante desse povo salvo. A igreja verdadeira é constituída de salvos. Claro, há um ajuntamento, uma congregação, mas há os salvos. É por isso que a membresia formal de uma igreja, ela deve ser, sobretudo não, ela deve ser constituída apenas de pessoas que têm fruto de salvação, que têm um selo. Porque de que outra maneira poderá operar o Espírito Santo ali, os seus frutos? Uma congregação de pessoas salvas é um ambiente ideal para esta energia, se eu posso usar um termo errado, né, correr a obra do Espírito. Ali haverá verdadeiro amor fraternal entre pessoas salvas, verdadeiro evangelismo, verdadeira consagração, verdadeiro interesse um pelos outros. O Espírito opera e o coração é inclinado. Mas onde há uma mistura tão grande de pessoas salvas e não salvas, então há grandes dificuldades, não é? Há grandes dificuldades. Assim, todos são recebidos para adorar a Deus, mas o Senhor conhece os seus. E assim, aquele que invoca o nome do Senhor, aparte-se do mal e busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Bem, amigos, o Novo Testamento, e em especial as cartas do apóstolo Paulo, elas são bastante instrutivas. Elas trazem as questões, os apontamentos mais objetivos e mais claros para a formação da igreja. Bem, você sabe, Paulo plantou muitas igrejas, não é? Muitíssimas. E ele plantou essas igrejas entre povos não judeus. Ele foi por toda parte da Europa, e você se recorda que ele levava consigo sempre um pequeno grupo de trabalhadores que
que estabeleciam pastores nas igrejas, pastores das regiões autóctones. E esses homens, como Tito, como Timóteo e ainda outros, muitas vezes Paulo enviava estes homens a congregações que ele tinha plantado para terminarem o trabalho que havia sido iniciado. Ele foi pregar o evangelho em uma cidade, o Espírito operou, pessoas foram convertidas. Paulo precisou seguir em frente, porque ele não foi chamado para ser um pastor, mas um enviado, um apóstolo. Ele não foi chamado para batizar, estar numa igreja recebendo salvos. Ele seguiu em frente pregando. E então ele envia esses seus companheiros bem treinados, que sabiam muito bem as diretrizes, para estabelecer naquelas igrejas os presbíteros e pastores. E o que nós lemos sobre isso aqui em 1 Timóteo, abra comigo no capítulo 1, versículo 3, e depois Tito 1:5, é exatamente Paulo enviando estes irmãos e dizendo a eles que eles deveriam copiar o padrão, estabelecer o padrão. 1 Timóteo 1, versículo de número 3. Estas palavras: como te roguei, isto é, Timóteo, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensine outra doutrina. Agora, Tito, capítulo 1, versículo de número 5, ele diz o seguinte: por esta causa, Tito, te deixei em Creta, a ilha de Creta, onde Paulo esteve evangelizando, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade, naquela ilha, estabelecesses presbíteros, pastores, como já te mandei. Você percebe, começa a se delinear aqui um padrão, em Creta, em Éfeso e na Macedônia, entre os coríntios. Há um padrão, há uma diretriz. As coisas não são feitas de uma maneira segundo a vontade da cultura, segundo o padrão. Essa cultura é assim, nós adoramos desta maneira. Na África se adora de outra maneira e se cultura de outra maneira, de maneira alguma. É através da palavra de Deus, dirigida a todas as culturas, a pessoas salvas. Por quê? Porque a nossa cultura na conversão é a cultura cristã, é a cultura do povo de Deus. Assim, são padrões celestiais para o estabelecimento da igreja. De que maneira nós vamos adorar? Aqui nós estamos na África, então nós adoramos com berimbau, com tambor, com pagode, pula, dança e volta. Não. Nós estamos aqui na Europa, aqui tem que ser frio, é piano, é violino, é orquestra, é oboé. A gente está aqui no Brasil, é pandeira, é o triângulo, é a sanfona. Não. É em pé, rolando, é pulando. Não. O padrão está aqui. Há uma maquete. Como deve ser pregada a palavra? Está aqui. Como deve ser disciplinado o povo de Deus? Está aqui. E Paulo envia esses pastores para concluir aquelas coisas. A igreja deveria ser formada formalmente. Pessoas foram salvas. E agora Timóteo, Tito, Epafrodito e tantos outros estabeleçam aquilo que ficou faltando. Começa a se delinear aqui, não é? Há diretrizes para a igreja do Senhor. E o modelo que Paulo estabeleceu, marque isso, deveria ser copiado pelos pastores. Deus chamou Paulo e deu a ele uma autoridade para que ele plantasse igreja entre os gentios e o seu modelo fosse copiado. O modelo, é claro, que ele recebeu do Senhor. Tudo que ele entregou à igreja, ele diz: o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei. Como nós vamos cear, é desta maneira, adorar é desta maneira. Então ele envia os seus discípulos, assim dizendo, os discípulos de Cristo, seus companheiros, estabeleçam esses padrões que vocês receberam de mim. Veja 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16, ainda 2 versículos para estabelecermos este ponto, antes de seguirmos. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16, Paulo diz: admoesto-vos, escrevendo à igreja dos Coríntios, portanto, a que sejais meus imitadores. Filipenses 3,17, agora, vejam a mesma verdade, mesmo sentimento. 3,17 de Filipenses. Essas palavras: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. E há muitos outros textos, nós não temos tempo. Paulo está sempre dizendo em suas cartas àquelas congregações estabelecidas por eles ou por outros irmãos: sigam o meu exemplo, sigam o exemplo destes homens. Eu vos envio Timóteo para estabelecer o que está faltando. Há uma diretriz, há um padrão. Ou seja, marque isso, é muito importante. Pessoas foram salvas. Nós não dizemos: bem, como é que nós vamos fazer? Queremos ser uma igreja diferente, uma igreja diferente. A igreja não é um restaurante, meu querido amigo, para atrair pessoas com um diferencial. Queremos ser diferente. Na nossa igreja, não, banco não, é tradicional. Vamos colocar cadeira, mas tem que ser cadeirão. Vamos colocar cadeira de cinema, um espaço para colocar um copão aqui de suco, um café na entrada. As
Pessoas podem entrar e sair, venham como você quiser, é mais jovial, não é? É mais interessante. Bem, eu estou falando sobre coisas subalternas, é claro. Os padrões aqui são espirituais, adoração, serviço, etc. Estou reduzindo aqui para mostrar exemplos. Como é que nós vamos evangelizar? Esse negócio de evangelizar de uma maneira direta, falar com as pessoas, isso constrange as pessoas, eu sou tímido. Não, vamos fazer uma cantata de Natal, vamos distribuir uma cesta básica e dar um abraço nas pessoas, elas vão sentir o amor de Deus. Mas a palavra vem e diz, prega a palavra, insta. Nós não dizemos desta maneira. Nós não nos reunimos, escrevemos boas ideias, voltamos, copiamos do mundo do entretenimento e formamos uma igreja. Não, esta é a igreja do Deus vivo. Esse é o templo para a sua habitação e ele é santo. Assim, naturalmente, obviamente, para a sua adoração, ele nos daria as suas diretrizes. De que maneira poderíamos pensar que Deus deixaria o seu povo ao bel prazer da sua imaginação e da influência de Satanás e do mundo para adorá-lo? Claro que não. Ele estabeleceu o meio de adoração. E nós iremos tocar nesta questão. E aqui estão essas diretrizes, assim, essas ideias para a igreja, os grandes objetivos para a formação da igreja. Nós extraímos, sobretudo aqui das cartas do apóstolo Paulo, o que ele recebeu do Senhor. E aqui está, o primeiro objetivo, o primeiro ideal de uma igreja é ser uma igreja que adora. Parece óbvio, não é? Nós nos reunimos para dirigir verticalmente a adoração ao nosso Deus. Esse é o nosso primeiro objetivo. Cada congregação bíblica do povo de Deus deve ser uma congregação de adoradores, pessoas que oferecem a Deus um sacrifício de louvor de um coração transformado. Bem, queridos amigos, adoração não é apenas um momento do louvor. Por alguma razão, em nossa cultura brasileira, a adoração se resumiu a louvor e mais nada. Não, eu penso que é pela linguagem dos líderes de louvor, não é? Agora vamos adorar ao Senhor, e lá vem os líderes de louvor. Então, na mente das pessoas, se imagina que a adoração é só louvor, mas não é não. Adoração é tudo o que está envolvido quando o povo de Deus se reúne, do início ao fim, da primeira oração, leitura pública da palavra de Deus, oração dirigida ao Senhor, cânticos de louvores, pregação da palavra, tudo isso é oferecido ao Senhor, tudo isso é adoração. Abra comigo em João, capítulo 4, versículo de número 24, aqui é um texto basilar sobre o que é adoração. João capítulo 24, aquele encontro do Senhor Jesus Cristo com uma mulher samaritana à beira daquele poço. Seus discípulos tinham saído para buscar alimento e o Senhor ali ele estabelece um princípio para nós. João 4, 24, ouça essas palavras, apenas uma parte. E disse o Senhor Jesus Cristo, perdão, estou em Lucas, mas em João 4, 24, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Deixa-me lhe dizer o que não é em Espírito e em verdade. Em Espírito não quer dizer emoção. Deixa sair, deixa fluir, se solte. Não quer dizer isso aqui. E em verdade não quer dizer sinceridade. Em Espírito quer dizer adorar a Deus com a mente, com a alma. Porque a alma, ou a mente, é o palácio do Espírito, da alma, da fé. O contexto é este. Aquela mulher se volta ao Senhor Jesus Cristo e diz, eu vejo que o Senhor é profeta, o Senhor sabe das coisas, o que ela quis dizer. Os nossos pais samaritanos adoravam aqui, naquele monte ali, Gerizim. Eles subiam para sacrificar, performar seus rituais. Mas vocês, judeus, dizem que a verdadeira adoração deve ser lá em Jerusalém, no templo. E ela estava certa, os judeus estavam certos. Era lá que Deus estabeleceu a adoração. E a pergunta dela era, onde deve ser? É no Monte Gerizim ou é lá no templo somente? E o Senhor Jesus Cristo traz a resposta que estabelece o princípio da adoração do povo de Deus. Queridos, aqui está a diretriz da Bíblia para a adoração. Nós estamos lidando com diretrizes. E ele disse o seguinte, a hora chegou, vem, e já chegou, porque Cristo estava ali, o tempo já havia chegado, que os verdadeiros adoradores, aqueles que têm um selo de Deus, o Espírito, adorarão a Deus em espírito e em verdade. Em outras palavras, o final das cerimônias era o final dos sacrifícios no templo, era o final daquela performance física, não é? Porque Cristo iria cumprir na cruz tudo aquilo. E a nossa adoração a partir de então não seriam mais questões físicas, corporais, seriam agora em espírito e em verdade. Sabe qual é a palavra adorar aqui no grego? É a palavra proskunê.
Proscuneia significa se prostrar. Assim adorava o judeu, assim adorava o semita, não? Ele se prostrava, ele encostava a testa na terra, mostrando humilhação, reverência. E o Senhor Jesus está dizendo para ela pergunta ao Senhor Jesus: Senhor, onde nós devemos proscuneia a Deus, nos dobrar diante do Senhor? É no templo, é no monte, é embaixo de uma árvore? E o Senhor diz: não, chegou o tempo que o verdadeiro proscuneia já não é mais físico, é em espírito e em verdade. Sempre foi em espírito e em verdade. Mas o templo sairia. Nós devemos vir a Deus em espírito e em verdade. As performances ficam de lado. Assim, adorar a Deus em espírito é com a alma, é com a mente, na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Verdade aqui é a Bíblia. Adoração é em espírito, baseado na verdade. São palavras, mente, espírito, que nós dirigimos a Deus, trazidas dessas verdades que nós temos aprendido, verticalmente elevando a Ele. Assim, a adoração não é uma performance, não é um solo de guitarra ou de piano, tem que ser em espírito. Um piano não tem espírito. Adoração não é o canto coral, adoração é congregacional. A igreja, os salvos, selados, dirigindo a Deus sua mente, seu coração, e afirmando diante dele estas verdades. Tu és Deus, está escrito aqui. Tu és digno, está escrito aqui. Assim, o nosso louvor tem que ser organizado por bons hinos que declarem estas verdades. A experiência do povo de Deus, a obra redentiva do Senhor Jesus Cristo, Salvador. A Bíblia deve ser lida, a tua palavra. A Bíblia deve ser pregada expositivamente, a tua palavra. Oração dirigida a Ele. Assim, adoração é em espírito e em verdade. É isso que o Senhor Jesus Cristo está definindo aqui. Ele dá a identidade clara para aquilo que nós chamamos de adoração direta na igreja. Bem, lembre-se disso. Há uma adoração que é o que envolve toda a vida de um crente. Na segunda, terça, quarta, em casa, no trabalho, no trânsito, viajando, de férias, no trabalho, com quem que seja. Nós chamamos essa adoração de toda a vida. Toda a vida como um todo, não é? Vivendo para a glória de Deus. Porque tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Assim, neste sentido, nós estamos sempre em adoração. A vida por inteiro é um ato, uma oferta de adoração. Colossenses 3:23 diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Toda a vida como um ato de adoração. As minhas escolhas, eu escolho baseado na verdade. Eu vou comprar o que para me vestir? Qual é o padrão bíblico? Eu vou gastar tempo com que tipo de entretenimento? Por quanto tempo? Etc, etc. Com quem eu vou me casar? Onde eu vou trabalhar? Que igreja eu vou frequentar? Escolhendo segundo a vontade de Deus. Você já parou para pensar? Estou dando um exemplo muito simples. Que quando você escolhe, por exemplo, uma roupa, vai comprar, não é? E o teu critério na mente é aquilo que a roupa serve e deve fazer, que é ocultar, não é, as vergonhas. E você diz: eu não posso ir para essa peça aqui porque ela está evidenciando e não ocultando. A palavra de Deus me chama para ser santo. Você, ao escolher aquela e não aquela, você está oferecendo a Deus um culto racional. Quando você diz: eu vou desligar essa porcaria da minha frente porque meu Deus é santo, o Espírito habita em mim, você está oferecendo um culto racional. Essa é a adoração de toda a vida. Tudo para o Senhor. Mas há uma outra adoração que é chamada aqui de espírito em verdade, que é a adoração do povo de Deus quando ele se reúne. Essa é uma adoração diferente. Essa adoração, quando o povo de Deus se reúne em um lugar, ela é estabelecida pelos critérios da palavra de Deus. Essa é a adoração direta, como sacrifício no templo, incenso no templo, vertical, a oferta alçada, levantada ao Senhor de nossos corações, nosso sacrifício de louvor, de adoração ao nosso Deus. Essa é a adoração em espírito e em verdade. E essa adoração na igreja, ela deixa de lado tudo que é físico, e a alma se dirige a Deus. Tudo aquilo que pertence às atividades ordinárias da vida é colocado de lado. E a alma em espírito e em verdade se dirige a Deus. Bem, o termo usado pelo Senhor Jesus significa isso, então. Que a adoração correta deve constituir de sentimentos inteligentes, extraídos da verdade da palavra de Deus, que brotam de uma mente racional, sincera, da verdade da palavra de Deus. Bem, esse é o significado, em espírito e em verdade, que a nossa adoração não deve
ter ritos físicos, cerimônias, ações corporais, e muito daquilo que tradicionalmente, ultimamente, se chama de adoração, em muitas igrejas, não se enquadra nessa qualificação, nessa definição estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo. Ela não é verdadeira adoração, mas sim uma mescla entre autoindulgência emocional, autoprojeção, sentimento e coisas desse tipo. Aqui está, meus queridos amigos, uma igreja bíblica é uma igreja que adora segundo a palavra de Deus. Caso somos bíblicos, pela graça de Deus temos buscado ser, não é? É assim que nós observamos. Adoração são palavras, sejam ditas, sejam cantadas, sejam oradas. Está lá em Apocalipse capítulo 5, a igreja no céu ideal, perfeita, na presença do Senhor, eles cantavam, e os anjos também, dizendo, digno é o Senhor, palavras dirigidas ao Senhor, e não murmurações, sensações, alguma coisa desse tipo, esotérica, com a mente racional ligada. Adoração certamente não é o experimentar de êxtases estranhos, não é expressa por atos físicos, frases desconectadas, solavancos emocionais, não. É alma desperta, baseada na verdade. Meus pastores que conduzem a adoração verdadeiramente bíblica devem ser cuidadosos em assegurar que todos estes elementos, estes aspectos bíblicos estejam na adoração. Eles são responsáveis por isso. A adoração é dirigida a Deus. Estes são os aspectos que devem estar em uma adoração. O temor santo devido a Deus. Reverência deve estar presente. Ele é santo, ele é digno de reverência. Deve estar presente louvor dirigido a Ele com ações de graças, afirmações, regozijo, arrependimento, afirmação de nossa fé, aprendizado da palavra, intercessão, dedicação, obediência. Esses são os componentes de uma verdadeira adoração dirigida ao Senhor. Os componentes deste incenso que devem ser queimados, subir a Deus como algo suave, é escolhido os componentes desse incenso pelo próprio Deus. Nós não podemos trazer um fogo estranho diante de Deus. Nós não podemos preparar o incenso do nosso entretenimento, da projeção humana, do talento humano. Ele nos é dado na palavra de Deus. E todo líder, todo pastor, presbítero, deve checar, ser cuidadoso e garantir que estas coisas são organizadas de antemão, pensadas para que elas estejam presentes na adoração dirigida a Deus. Você percebe, querido amigo, quão sérias são estas coisas? Oh, se nós pudermos construir igrejas bíblicas que adoram biblicamente, as pessoas se tornarão mais profundas em seu entendimento espiritual. Esta é uma verdade maravilhosa. Igrejas que adoram biblicamente, em espírito e em verdade, na palavra de Deus, têm crentes mais profundos espiritualmente. Eles têm um deleite espiritual maior nas coisas de Deus, e eles são grandemente fortalecidos e humildecidos no coração. Esse é o resultado para nós, queridos amigos. É um fato, não é? Você sabe disso, que a informalidade na adoração, ela produz cristãos orgulhosos. A informalidade na adoração é o ponto de entrada de Satanás. Sabe como é que um cupim entra numa madeira, um MDF, numa madeira envernizada? Ele procura um buraquinho ali, uma falhazinha no verniz, e ali ele entra, ele acaba por dentro com a madeira. Satanás tem entrado em muitas igrejas pela irreverência, pelo mundanismo, pela indignidade, não é? Pela falta dessas coisas. Veja como a adoração ela muda toda a igreja. Tente para isso. Se você não tem mais uma adoração séria, bíblica, racional, inteligente na palavra de Deus, e tudo que vem para frente é estética, levanta, move, levanta a mão, canta, abraça, vai para lá, corinhos esvaziados de 3, 4 fases, repetidas, adoração contemporânea da projeção da habilidade humana, naturalmente você vai copiar o estilo do mundo da sua geração. Qual é o nosso estilo hoje? Pop, rock, esse tipo de coisa, não é? E você não vai ter uma bateria ali, e uma guitarra, e um violão, e pessoas performando de uma maneira
formal, reverente. É claro que não, você tem uma bateria, você quer quebrar o rock ali. E para quebrar o rock, você tem que colocar uma camiseta preta, com um trovão aqui, colocar teu cabelo assim, uma calça rasgada, tem que combinar. Porque senão é estranho, não é? Já começou a mudar a formalidade das pessoas. Começou a trazer atenção para mim. A casualidade começou a entrar. E ela afeta toda a igreja. Se eu estou adorando desta maneira, horizontal e não vertical, segundo o padrão da palavra de Deus, então o meu olho está nas coisas daqui. Eu também quero me projetar, posso ter uma oportunidade, quero trazer um solo na igreja, e é claro, eu tenho que usar uma roupa bonita, né, que me destaque, e trazer a minha mensagem. E a igreja começa a informar, as conversas começam a ser informais, todo tipo de coisa informal começa a se desenvolver, as conversas começam a ser terrenas. E quando a reverência sai de uma igreja, também sai a pureza. A igreja se torna um cenário de desfile de moda, de conversas terrenas e carnais. Satanás, ele entra desta maneira em igrejas. Deus está em seu santo templo. Ele é santo. Nós devemos ser santos em nossa adoração, deve haver reverência, claro, misturada com louvor, gratidão. Nós dirigimos a Deus estas verdades que mudaram a nossa vida, dirigimos a Ele estas verdades envelopadas em verdadeiros sentimentos espirituais. Ele é santo, Ele é digno, e isso afeta. Serei santificado naqueles que se aproximam de mim. Será que Deus mudou? Acaso Deus mudou? De maneira alguma, meus queridos irmãos. Bem, nós temos este primeiro ponto aqui. Igrejas bíblicas. A verdadeira adoração, lembre disso. A verdadeira adoração é o que Deus desfruta, o que Ele comanda, o que lhe é de direito. E assim produz cristãos humildes, não egoístas, não orgulhosos, submissos a Deus. Em outras palavras, verdadeira adoração santifica. A falsa adoração não santifica. Ela é hostil a tudo aquilo que nós almejamos ver na vida cristã. Separação do mundo e do mundanismo. E esse é o nosso primeiro grande objetivo como igreja. Que cada crente seja um adorador bíblico que verdadeiramente adora a Deus em espírito e em verdade. Mas aqui está o segundo ideal bíblico para a igreja. Um grande objetivo. O objetivo de uma igreja bíblica também é o de edificar, sermos edificados, né, como uma igreja que ora, como uma igreja que intercede juntos. E assim, uma reunião de oração digna, sem sombra de dúvida, é a pedra angular de uma igreja que intercede, de uma igreja que ora. Deixa eu explicar para você a diferença entre oração pessoal e oração congregacional. Nós devemos orar ao Senhor a cada dia. Nossa oração pessoal, nossa vida, adorá-lo, confessar, agradecer, interceder. Mas quando o povo de Deus se reúne, há diretrizes claras para a oração congregacional. Você está percebendo a diferença entre o crente individual, adorando a Deus em toda a sua vida e reunido com o povo de Deus? O crente individual em sua oração particular no seu quarto e a igreja reunida, há padrão. Há diferenças aqui. Quando nós nos reunimos, nós trazemos petições diante do Senhor e nós vamos orar pela igreja, pela obra do Senhor, pelo povo de Deus, por cada crente, por tudo aquilo que a igreja está envolvida, nós trazemos diante do Senhor com clamor, com petição, a brevidade, porque são muitos para orar. Nós oramos de uma maneira simples, não é o momento de trazermos de uma maneira mais demorada todos aqueles aspectos da oração, nós vamos direto ao ponto. O líder da oração, o pastor, começa adorando a Deus, trazendo essas questões diante do Senhor, e nós individualmente entramos imediatamente, trazendo as petições diante de Deus. Assim, a nossa reunião de oração, reunião de pedir, de petição, as bênçãos do Senhor, sobre a obra do Senhor, sobre o povo do Senhor, sobre tudo aquilo que a igreja está realizando. Bem, uma reunião semanal, específica, distinta para a oração. É claro, ela recebe um justificativo no Novo Testamento, porque nós vemos, sobretudo no capítulo 1, 4 e 12 de Atos, a igreja é descrita ali como se reunindo para a oração. E aquelas reuniões não era para a pregação, era para a oração. Nós vemos a igreja se reunindo e orando, pedindo a Deus por causa das perseguições, pedindo a Deus pela libertação de Pedro,
pedindo a Deus pelo avanço do Evangelho, pedindo petições. Deve haver uma reunião do povo de Deus, especificamente para a oração. Esse é um padrão bíblico e um padrão seguido por toda a igreja ao longo da história. Bem, o nosso propósito primário em reunião de oração será, claro, orar pelos ministérios específicos da igreja. E são reuniões de petição. Por isso nós seguimos uma lista em nossas terças-feiras. E nós mantemos o objetivo. E todos oram, e nós mantemos a reverência, a simplicidade, a objetividade, a perseverança, orando por esses motivos, porque nós queremos ver frutos e a glória de Cristo. Bem, querido, deixe-me dizer isso para você. Você serve a Cristo, você evangeliza ao longo da semana, você vai descer para as portas do metrô, vai para Congonhas, você vai ao cemitério de Vila Alpina, Aparecida do Norte, a Pirapora do Bom Jesus, você leciona o Evangelho para as crianças. Não é bom envolver-se profundamente no lado evangelístico do trabalho se o fundamento de tudo, que é a oração, é débil, é fraco. Se você não consegue chegar aqui para orar com o povo de Deus antes de descer para as portas do metrô, você deve perguntar se você deve realmente ir. Porque a obra do Senhor é feita pelo Espírito, não pelo braço da carne. A oração vem em primeiro lugar. Se não há oração por parte de uma igreja reunida, então o fundamento não existe. Deus não vai abençoar essa palavra, o nosso esforço de trazer pessoas. Deus não abençoa uma igreja que não depende dele em oração, uma igreja que não traz tudo a ele em oração. Assim, a nossa reunião durante a semana não é meramente para preencher a semana. O que nós fazemos no dia do Senhor e ao longo da semana, nós trazemos diante de Deus em clamor, e Ele ouve, Ele abençoa, Ele envia o seu Espírito. Oração é fundamental. Uma igreja que ora, uma igreja que se dedica à oração, uma igreja que busca o Senhor. Bem, nós apresentamos todas as coisas, porque a obra de Deus é espiritual. Será que há oração da igreja suficiente pelo ministério de pregação da igreja? Crentes clamando e rogando pela conversão de almas, pelo pregador. E a oração suficiente por cada departamento da igreja. Bem, nós apresentamos as pessoas, as circunstâncias diante do Senhor. Será que nós temos feito isso de uma maneira específica, individual? A nossa oração conjunta deve ter uma atmosfera de urgência. É por isso que nós exortamos a manter o foco na oração objetiva. A nossa oração deve ser reverente, deve ser fervorosa. É por isso que nós detestamos e urgimos que não haja aqueles espaços irreverentes de silêncio entre uma oração e outra. Como nós podemos nos calar quando o Senhor veio para ouvir a nossa adoração e ficarmos ali ciscando? É uma oração depois da outra. Você entra na brecha e traz ao Senhor com fé. E a igreja está focada nessa oração. É ao final, todos juntos, e assim seja, Senhor. Amém. E o outro ora. Deve haver fervor, deve haver um senso de urgência. Essa é uma oração que o Senhor ouve. O Senhor abençoa cada crente sincero, queridos amigos. Que nossa igreja continue sendo uma igreja que ora. E se você não está presente na reunião de oração, você deve vir. Venha cansado, venha com fome, traga um lanche, atravesse a cidade se necessário, mas esteja aqui. Sem o auxílio do Senhor, nós não podemos fazer nada. Aquele grande pregador Spurgeon, tenho repetido isso tantas vezes, sempre dizia isso, não é? E como eram fervorosos os cultos de oração, ali naquele tabernáculo metropolitano. Muita oração, muito poder para a igreja. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Como nós podemos alcançar pessoas? Satanás as domina. Testemunhar de Cristo a amigos e familiares, duros, fechados. Vencer o pecado, alcançar as crianças sem a graça do Senhor. Oração é o nosso segundo ideal. Mas aqui está o terceiro ideal, um grande objetivo para a igreja. É sermos, é claro, veja, isso não está em ordem de importância, todos são importantes, mas ser uma igreja santificada. Esse é um objetivo fundamental se nós desejamos assegurar a bênção do Senhor sobre o nosso trabalho. Seja no evangelismo, no crescimento espiritual, é o nosso dever sermos uma igreja santificada, uma comunidade santificada, não somente nos cultos, mas em toda a nossa vida. Abra comigo em Hebreus capítulo 12,
versículo de número 14, Hebreus 12, 14, essas palavras: segui a paz com todos, na igreja, no mundo, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação aqui é um termo muito forte no grego e muito interessante. Traz basicamente a ideia de separação de algo para outra coisa. Essa é a ideia do termo santificação. Ela aparece 900 vezes na palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, e sempre traz a mesma ideia. Assim, de acordo com o uso bíblico dessa palavra, ser separado é ser subtraído, tirado de um uso mundano, comum, para ser dedicado, devotado a Deus. Algo santificado na Bíblia. Por exemplo, um objeto, como um utensílio no templo, ele era separado só para aquele objeto. Ele era um objeto santo, separado pela glória de Deus. Era um garfo para usar na panela lá onde o sacrifício era colocado e a carne era cozida. Aquele garfo era só para aquilo. Ele foi separado do uso comum na casa do sacerdote, para as pessoas, para fazer alguma coisa. Era só para aquilo. Essa ideia. Separado de algo para Deus, para o uso do Senhor. Um lugar, o próprio templo, para cultos, sacrifícios, a maneira de Deus. Não era um lugar de fazer festa, não era um lugar de reunir a associação, a comunidade. Era separado do uso comum para o Senhor. E às vezes, ocasiões, dias solenes, festas solenes, sábados solenes, o dia do Senhor, separado do uso comum, do trabalho, do estudo, da feira, neste dia, para o Senhor, para servi-lo, para a feira da alma, para congregar, para alcançar almas. Esse é o significado de santo e santificado na Bíblia. Às vezes eram pessoas, um levita, um sacerdote, separado para a obra do Senhor. Uma pessoa salva é alguém chamada por Deus para fora do domínio de Satanás e do pecado, para dentro do reino de Deus, para conhecer e andar e servir a Deus. Assim, queridos amigos, esse é o significado primário de santificação, ser separado. Você não pode ser santo se você não está separado do pecado. Você não pode ser santo vivendo no pecado, não existe isso. Há um aspecto negativo, então, em santificação, e é este: estar separado de algo, subtraído, tirar para fora. Esse é o chamado para se apartar do pecado, tudo aquilo que é mundano, na televisão, na internet, no modismo, na cultura. Ser diferente, ser separado. Tem esse aspecto negativo. Abra comigo em Tito, capítulo 1, versículo 15, porque é algo muito interessante aqui. Porque sem santificação, todas as coisas são impuras. Tito capítulo 1, versículo de número 15, diz essas palavras: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis, antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Sabe o que eu pensava sobre esse texto aqui no passado? Eu não entendi ele muito bem, lendo rapidamente. Pensava, bem, claro, tudo é puro para o salvo. Ah, perfeito. Se alguém me exorta e diz, olha, não usa essa roupa, não, ela é indecente, ou não anda com essas pessoas, ou não se envolve com isso. Não, eu sou salvo, você está vendo impureza onde eu não estou vendo. Tudo é puro, posso usar tudo em todo lugar. É uma desculpa para o pecado. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo, não é isso que esse texto está informando. Todas as coisas, ele diz, são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. O que esse versículo quer dizer é isso. Um coração que foi santificado, um coração santificado é o altar que santifica todas as coisas. Se eu não nasci de novo, tudo aquilo que eu desejo oferecer a Deus está manchado pelo meu pecado. Essa é a ideia. Porque eu não fui santificado, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Em Jesus Cristo, Deus santifica o seu filho, a sua filha, e assim torna a adoração dele e dela aceitável, santa, porque ele é santo. Assim, todas as coisas são puras para os puros, seu culto é puro, sua adoração é pura, seu serviço é puro.
Então, há um aspecto negativo de subtração que é positivo, é claro. Santo é alguém separado. Querido amigo, você tem vivido assim. Você tem separado este dia do Senhor para o Senhor e ao longo da semana se apartado do mal. Este é o chamado para a santificação da congregação do povo de Deus. Se você se esforça para separar-se do pecado, e aqui está o outro aspecto positivo, né? Separado de algo para algo. Separação traz este elemento de servir ao Senhor. Veja, se você se esforça para se apartar do pecado, separar-se do pecado, mas você não dedica a sua vida ao Senhor, você se apartou, negativo, mas você não dedica ao Senhor, esse vaso foi lavado, mas fica parado, esse instrumento foi santificado, mas está parado, não está servindo ao Senhor, então a tua santificação é parcial, ela é incompleta. Nós não apenas nos apartamos daquilo que é desagradável a Deus, mas nós nos apartamos daquilo que é desagradável a Deus para algo que é agradável a Deus. Nós nos santificamos destas coisas para sermos limpos para o serviço do Senhor. Nossa santificação não é apenas brilharmos, é também servirmos. Assim, isso é essencial em qualquer serviço dirigido a Deus. Lá em 2 Timóteo 2:1 diz assim: de sorte que se alguém se purifica destas coisas que ele menciona, será vaso para a honra, santificado e idôneo, para ficar paradinho, dormindo no uniforme. Não. Santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado, foi preparado para toda boa obra. Assim, esses são os dois aspectos de uma igreja santificada: separação do pecado e consagração a Deus, dá o significado ao que é ser santo. Assim, não é apenas se separar do que é errado. Eu tenho buscado viver sem pecado, fora do mundo, não quero isso, não quero aquilo, mas estou aqui sentadinho assistindo um jogo, uma televisão. Eu não estou servindo, eu não estou me envolvendo com pecados e tentação, mas está dormindo no uniforme. Foi santificado para ser útil e está sendo empoeirado. Será que nós somos santificados como crentes? Graças a Deus, como igreja temos buscado, não é? Servir ao Senhor, andar em santidade. Esses dois aspectos, não é? 1 Tessalonicenses 4:7 diz: porque Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. Porque o Deus que você ama, ama a santidade. Ama. Daí às vezes, isso explica às vezes, da disciplina do Senhor em nossa vida. Quando o Senhor, Ele precisa esfregar com mais força para nos limpar de certas manchas, porque Ele ama a santificação em seu povo. Você parou para pensar sobre isso? Deus não esfregaria com tanta força às vezes se não fosse para remover as manchas que se apegam ao tecido do nosso coração e ao nosso caráter. Esse meu servo, esta minha filha, vai ser santo para mim. E se nós somos obstinados, complacentes com o mundo, Ele irá nos santificar às vezes desta maneira. Às vezes, pastor, quando mais eu oro por santificação, pastor, algo estranho acontece. Mais eu vejo os meus pecados, pastor. Mais eu oro por santificação, mais eu vejo os meus pecados, mais dos meus pecados. É exatamente isso. Ele mostra os cantinhos encardidos para que você traga diante dele. Não é? Você estava ali trocando o pneu daquele carro, engraxou toda a mão, lavou, passou escova, aquele pó, limpou, tá bonitinho. Põe perto da luz, o que você vê? Os cantinhos, não é? Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, que é luz, santo, mas Ele ilumina as nossas falhas, para que nós as tragamos diante dele para serem limpas. Esse é o processo de santificação. Ele opera assim em nós. Você não quer ser limpo? Ele revela a sujeira. Então você se arrepende, traz diante do Senhor e trabalha nessa questão e rompe isso da sua vida. Mas ou você resiste. Você não quer ser limpo e santo para servir ao Senhor melhor. Queridos, Ele está nos preparando para o céu, para entrarmos em Sua presença. Deus não leva ninguém ao céu
senão aqueles que Ele santifica. A igreja santa é a habitação do Espírito Santo. Santificação da igreja é o nosso grande objetivo. Bem, eu estou ainda na metade, tenho tanto a falar. Queridos amigos, santificação também envolve a separação da igreja do erro, de falsos movimentos. Nós chamamos isso de separação secundária. Separação secundária envolve o chamado da igreja, a separação do liberalismo teológico, do evangelicalismo, do novo estilo mundano de servir e de adorar a Deus, de ser cristão, que se espalha em toda parte. Essa é uma separação positiva, ela é necessária. Uma separação para a lealdade a Cristo, uma separação para servir a Cristo. Uma igreja santificada também é uma igreja separada do erro. Só assim nós manteremos a nossa instrumentalidade nas mãos de Deus. Assim, nosso terceiro grande objetivo é permanecermos uma igreja santificada. Mas aqui está o quarto objetivo. Não está em ordem de prioridade, como eu mencionei. Uma igreja bíblica é uma igreja que trabalha, serve ao Senhor. Isso é primordial. Nós ouvimos sobre o exemplo de grandes pregadores na internet, não é? Antigos pregadores, mas às vezes, como pastor, eu tenho sempre a curiosidade de sondar o ministério desses pregadores, a igreja, o povo de Deus ali. Porque um pastor não é pastor sem ovelhas, sem igreja, não é? Ninguém é pastor sem ovelhas. Eu sou pastor, qual é a sua igreja? Não estou pastorando há 10 anos, então não é pastor. É um professor, é um dentista, um pedreiro. Como é a igreja desse pastor? Está fazendo tendas, não é? Você ouve falar sobre esse grande pastor, e eu não estou criticando. O grande pastor realmente serve de Deus. Martin Lloyd-Jones, tão conhecido em nossos dias, não é? De pouco tempo. O grande pregador enchia aquele prédio, a capela, não a abadia, a capela de Westminster, ali no centro, na região central de Londres, durante a Segunda Guerra Mundial. Ali muitas e muitas gente que vinham de fora de Londres ouvir a palavra. Um grande expositor, pregador sincero, um homem humilde, que defendeu a fé, a separação secundária até o final. Mas havia um detalhe. A igreja, infelizmente, não era uma igreja operante. Era um grande púlpito e uma congregação ouvindo um grande pregador. E quando aquele querido pastor, pela enfermidade que o acometeu, precisou se aposentar, logo depois morreu em 1981, aquela igreja, em pouco tempo, se espalhou. Mas por quê? Porque era, em parte, não estou criticando aquela igreja, apenas um púlpito e uma congregação de ouvintes. E quando o grande pregador não estava mais ali, foram procurar outros grandes pregadores. Mas nós não fomos chamados, uma igreja não é apenas um púlpito e uma congregação. É uma colmeia de abelhas trabalhando juntas, não é? Juntos, de maneira que quando um pastor precisa ir para outro lugar, ou é promovido para a glória, a igreja permanece do mesmo jeito, servindo, porque ela entende o que é ser igreja, santificada, servindo, separada. E o pastor que é convidado, só é convidado se passa nesse critério bíblico. Não é porque ele fala bem ou aquilo, não. Se ele não entende isso, se ele não conhece as diretrizes da palavra de Deus, nós não recebemos, porque a igreja vai se esfacelar. Uma igreja operante, queridos amigos. Pensa na igreja do pastor Spurgeon, um jornalista norte-americano, cruzou o Atlântico para ver aquela grande igreja, o grande pregador, famoso no mundo inteiro, e ele disse que chegou lá, havia uma colmeia de ovelhas, dentro do imenso prédio, oração ali, um grupo de oração, ali pessoas trabalhando, ali evangelismo, todo mundo trabalhando. Ele foi ver um grande pregador e viu uma grande igreja, que é uma igreja bíblica, não é apenas um pastor bíblico, são crentes bíblicos. Uma igreja operante. Essa é a diretriz da palavra de Deus para a igreja, e ela é apresentada de uma maneira clara e magnífica aqui em Efésios capítulo 4, versículo de número 16. Ouça essas palavras: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, cada membro, segundo a justa operação. É injusto quando o crente não leva a sua carga. É injusto quando o crente não usa o dom e o talento que Deus deu. Quando há uma justa operação de todas as engrenagens funcionando nesta obra, ligados,
todos juntos, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Isso é um relógio, isso é uma máquina, isso é uma igreja em funcionamento, cada um envolvido. Uma igreja não é só um púlpito e uma audiência. E aí está o erro de muita gente que na internet apenas seguem líderes. Como é a igreja desses líderes? É santificada? É operante? Ora de verdade? Ou o mundo está ali dentro? Ou não evangelizam? Querem palestrar sobre a teologia da evangelização, mas não tem vergonha de reunir as crianças e evangelizá-las e ir para os pontos de ônibus e bater de porta a porta. Queremos falar como deve ser a evangelização, mas não vão. Deus é santo, mas ali está mundanismo na adoração. Nós cantamos agora este hino, Senhor, tudo a Ti, Senhor, entrego, tudo entregarei. Acabou o culto, opa, vou para o estádio, hoje o Corinthians vai jogar futebol e o dia do Senhor. Tudo entregarei, aqui está, Senhor, um pouquinho do que o Senhor me dá, o restante é para mim, tudo entregarei. Quero ser um vaso de bênção, mas não oro a Deus por oportunidade de evangelizar. Será que nós somos sérios em nosso cristianismo? Será que o nosso cristianismo é tirado das páginas eternas da palavra de Deus? Nós queremos ser assim, uma igreja operante, segundo a justa operação de cada parte. É assim que o corpo garante o seu crescimento, não é? Se um órgão não está funcionando bem, problemas, não é? Se a glândula pituitária está funcionando, talvez não cresce. Cada parte envolvida. Onde está o professor da EBD? Onde está o irmão que abre a igreja? Onde estão os evangelistas? Onde está quem recebe o visitante? Onde estão os professores? Esse, aquele. Eu estou junto na engrenagem. Queridos amigos, há uma diferença clara na Bíblia entre uma igreja bíblica operante e uma igreja de programas. Infelizmente, muitas igrejas em nossos dias não são igrejas operantes que trabalham. E por trabalho não quer dizer ativismo. Corre para lá, reunião das crianças, põe a fantasia na criança, elas vão cantar lá na frente, agora eles vão fazer o almoço, vão vender coxinha, almoço. Não, isso não é a obra do Senhor, isso é ativismo, isso é programa. A obra do Senhor é esta que nós estamos delineando aqui. Há igrejas que, infelizmente, giram, vivem, existem o seu ano em torno de um calendário de programações. Dia tal, dia das mães, programa das mães, vem aqui receber o seu presentinho na frente, as crianças trazem um presentinho, dia dos pais, dia dos jovens, encontro dos solteiros, encontro dos casais, acampamento disso, almoço daquilo, jantar daquilo, passeio dos... Programas profissionais para ajudar a igreja, um psicólogo, isso, está com problema, a igreja dentro de si mesma, ela não sai, ela fica ali, começa a inflamar. Inflamar não é picuinhas e problemas. Queridos amigos, o sal no saleiro não serve para nada. O sal tem que sair do saleiro, trabalhar. Nossa comunhão é no serviço do Senhor, no auxílio mútuo, numa vida de santificação. Nós não queremos ser uma igreja de programas. Oh, meus amados, há um texto bem apropriado aqui para isso. 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sede constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Trabalho, envolvimento sacrificial. Esse é o texto para nós. O trabalho de uma igreja que não é vão é o trabalho dedicado. E o coração das pessoas ali encontrará sua verdadeira satisfação. Edifiquemos igrejas que trabalham, porque são essas igrejas que crescem. Igrejas de programa apenas incham, atraem outros crentes. Opa, aquela igreja é bacana, olha lá, tem uma banda de jazz, e o pessoal sai depois do culto para tomar sorvete. Gostei desse ambiente, gostei da cor, da parede, do estilo de música. Eu sou mais blues, ali é mais blues, nessa igreja aqui é mais pagode. Gostei. Vou para lá. Vamos para lá, pessoal. Vamos inchar aquela igreja. Igrejas que operam são igrejas abençoadas pelo Senhor. E Ele trará os seus eleitos. E a igreja crescerá. Igrejas que agradam a Deus. Afinal, nós somos servos de Deus. Nós somos sua lavoura, seu serviço. E não seus clientes. E não um resorte. E o Senhor requererá de nossas mãos frutos.
E a bênção do Senhor está sobre o nosso trabalho sacrificial. Ele não é em vão no Senhor. O Senhor fará frutificar. Aqui está um quinto ideal. Um quinto ideal para uma igreja bíblica, uma igreja que sempre aprende, está sempre em aprendizado, crentes edificados, crentes enraizados. Bem, nós devemos lutar para produzir uma igreja conscientemente em aprendizado contínuo. Paulo menciona que pastores mestres são providos por Deus para a sua igreja, para o aperfeiçoamento dos santos. E, queridos amigos, esses pastores são dados para a edificação do povo de Deus até o estado de homem perfeito e assim crescendo em Cristo. É pela verdade, pelo conhecimento da palavra, o serviço ao Senhor. E Paulo insiste que tudo seja feito para a edificação, não é? Tudo seja feito na igreja para a edificação. E por edificação, ele quer dizer a edificação do entendimento. O pregador, ele diz, deve pregar a palavra com toda longanimidade e doutrina. E em muitas passagens de Paulo, esse conceito de aprendizado está sempre presente. Bem, uma igreja nos moldes do Evangelho, do Novo Testamento, em outras coisas, é uma faculdade. O crente, depois de algum tempo naquela congregação, ele deve pensar consigo mesmo, e dizer, poxa, eu tenho aprendido tanto. Eu tenho aprendido em alguns meses tanta coisa da palavra de Deus, eu tenho absorvido a palavra de Deus, eu tenho conhecido as peças do quebra-cabeça doutrinário estão se formando, eu tenho uma visão mais clara, mais profunda da palavra de Deus, do Deus da palavra, da vida cristã, eu tenho aprendido isso na Bíblia. Isso deve estar presente em uma igreja bíblica. Me lembro de uma congregação que eu ouvi falar de um pastor que muitos jovens adultos estavam meio que debandando, indo para uma outra igreja ali próxima. Ele começou a ficar curioso e preocupado. O que está acontecendo aqui? As quartas-feiras, estudo da palavra de Deus, estão lá, às vezes domingo pela manhã estão lá, mas são membros aqui. E ele descobriu que o pastor daquela igreja estava pregando expositivamente, tinha um curso da palavra de Deus ali. E eles queriam aprender, naturalmente. O pastor da igreja ali estava com aquele ensino, não é? Autoajuda, aquela coisa toda. E de repente isso desafiou aquele pastor. E ele começou a deixar de lado essas coisas e voltar-se à palavra de Deus, a ensinar o povo de Deus. E daqui a pouco estava ali o povo de Deus sedento, sendo alimentado. Claro, querido irmão, isso deve ser real. Deus colocou em sua igreja pastores para a edificação do povo de Deus, na verdade. Assim, nós queremos uma igreja que aprenda, que cresça, uma igreja nos modelos bíblicos. É como uma faculdade, é claro, isso não é para promover intelectualismo, falso intelectualismo, que leva ao aparecimento de crentes teóricos, a quem falta humildade autêntica, não é? A quem falta amor, a quem falta serviço, não é esse o objetivo. Mas a igreja verdadeira é formada de pessoas que amam ouvir a exposição da palavra de Deus e conhecer a vontade de Deus, suas maravilhas são apresentadas, o plano de Deus é explicado. Você está consciente que você está em um processo de aprendizado aqui? Isso é claro em tua mente? Como é a sua postura como estudante? Você guarda o aprendizado? Quando você está em um curso para fazer um concurso, você não apenas ouve lá encostado com a cabeça na parede, você toma nota, você guarda, você quer reter. Há essa postura em você? É você um aprendiz, um estudante? Nenhum crente deve permitir a si mesmo estagnar na fé, estagnar no seu conhecimento da Bíblia. Deve haver avanço. Você já leu a Bíblia toda, com calma, até o final, você tem uma compreensão do todo dela. Você já conhece as diferenças entre os livros. As principais doutrinas da fé estão claras em tua mente. Está claro o que é pregar o Evangelho, já está claro o que é a igreja, já está claro o que é ser crente, os sinais de conversão. Essas coisas já foram formadas, tudo isso vem da Bíblia. Você se sente melhor preparado hoje do que ontem? Queridos amigos, leia bons livros bíblicos que te auxiliem a conhecer as Escrituras. Leitores assíduos, regulares, estão muito mais equipados para servir a Deus na igreja, para resistir ao mundo em períodos de dificuldades como essa pandemia que mexeu tantas congregações. Crentes
que leem a palavra, bons livros que te levam à palavra, permanecem firmes quando essas ondas vêm. Eles sabem o que eles creem, eles entendem o que está acontecendo, eles estão firmados. São âncoras nas suas igrejas. São pessoas de maior status, as mentes estarão mais vivas, despertas ao longo de toda a vida, crentes que leem. Leitores ajudam sua congregação a resistir ao falso ensino. Quão triste quando é só o pastor que opera, ou presbíteros, diáconos, resistindo ao falso ensino, e eles precisam sair de cena, e a igreja é levada por arrastão pelo falso ensino. Leitores cristãos são tremendamente ajudados em períodos improdutivos, seja na enfermidade, não é? Ou em momentos de grande provação, porque eles recebem pelo estudo a percepção de como Deus está trabalhando. Eles são grandemente ajudados. Queridos amigos, leia, estude. Nós temos aqui a Livraria Evangélica Reformada, livros escolhidos a dedo, que levam você mais próximo da palavra de Deus. Não livros para curiosidade intelectual e deixar de lado, mas para o crescimento, práticos, puritanos, reformados, práticos. Tome nota do teu estudo, revise em casa, avance. Uma igreja ideal é uma igreja constantemente em aprendizado. E como igreja ideal não é apenas um púlpito ideal, mas uma congregação ideal, é você um aprendiz. Não apenas pare e pense, poxa, não tenho feito bem, já me senti mal por isso, agora vou seguir em frente e continuar do mesmo jeito. Isso não é fé, isso não é mudança para agradar a Deus. Não vou fazer nada para me esforçar em mudar. Não faça isso, não apenas se sinta mal por não estar bem. Se sinta mal, mas mude para agradar a Deus. E se você está avançando, continue a melhorar, continue a avançar. Leia a teologia sistemática, leia boas biografias, livros doutrinários, livros que te auxiliam a compreender mais o contexto da palavra de Deus. Aprenda essas coisas, avance. Apologética para ser utilizado também às vezes no evangelismo. Oh, meus amigos, uma igreja é sempre aprendizado. É o nosso objetivo. Conclua o discipulado, siga em frente, cresça e assim seja útil a outras pessoas. Você verá como Deus irá te utilizar, te usar, para defender a fé, para evangelizar, para auxiliar outras pessoas, para trazer pessoas que estão sendo desencaminhadas pelo erro de volta aos caminhos do Senhor. Que alegria ser útil nas mãos de nosso Deus. Mas aqui está mais um ideal para uma igreja evangelística. Está em Mateus 28, grande comissão, ide por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura. Uma igreja evangelística. A obra suprema de nosso Mestre e Salvador é a salvação de almas. E a nossa obra deve ser a mesma. Uma igreja verdadeira, ela tem um senso de urgência quanto à responsabilidade e o chamado de Deus nessa questão. Se uma igreja não é evangelística, então é melhor você sair dela e ir para uma outra. Porque se ela não é evangelística, ela não vai ser uma igreja de oração. Pelo que ela vai orar? Pelo próximo acampamento? Pelo próximo almoço? Ela não vai orar por almas, nem pelos professores que evangelizam as crianças, por aqueles que trazem pessoas, pela conversão de pessoas. Ela não ora. Também não é uma igreja santificada. Se ela não trabalha e serve ao Senhor, ela está se preocupando com o mundo, não é? Vamos passear, vamos viajar, vamos fazer isso aqui. Se ela não evangeliza, não é uma igreja de amor e compaixão. Ela não tem compaixão pelos perdidos. O evangelismo move tudo na igreja. Tudo na igreja. Essa é a obra suprema de Cristo, essa é a nossa obra suprema. Uma igreja que sente o peso e a compulsão da responsabilidade de levar o evangelho que nos salvou a outros que estão perdidos. Essa é uma igreja bíblica, segundo a palavra de Deus. Não é? Nós recebemos uma comissão, nós devemos cumpri-la. E esse dever, bem, ele considera uma das grandes razões de nossa existência. Evangelizar, alcançar almas. A nossa atitude a respeito de alcançar almas fala muito sobre o nosso tipo de cristianismo. Se ele é real ou se ele é meramente romântico, intelectual. Deve haver um senso de alto nível de responsabilidade entre o povo de Deus nessa questão, não de pequeno. Nunca encararam o evangelismo como algo opcional. Não é opcional, meus irmãos. É um comando de Cristo. Não é algo mais que a igreja faz. É a obra suprema, inegociável da igreja. Levar o evangelho aos perdidos. Todo crente tem uma sede positiva por ser um instrumento nas mãos de Deus.
E todo membro da igreja, todo congregante deveria seguir de perto o progresso e o desenvolvimento de cada departamento evangelístico da obra do Senhor, orando muito por pessoas perdidas, pelas crianças, clamando a Deus, envolvido na obra do Senhor, levando o evangelho da graça redentora em Cristo Jesus. E é claro, para você ter este sentimento, este desejo, você precisa ter realmente um sentimento profundo pelas pessoas perdidas. Você faz esse exercício, você olha para elas como pessoas não salvas, almas perdidas, ou você vê apenas como o chefe, o vizinho, o primo, o irmão? Almas necessitadas. Quando nós olhamos para as pessoas desta maneira, então nosso coração se dilata e nós temos que fazer alguma coisa. E falar, e urgir, e trazer, e ouvir a palavra de Deus. Bem, uma igreja evangelística, é claro, necessita de um espírito verdadeiramente hospitaleiro, receber as pessoas, ministrar a elas com gentileza, estar atento à necessidade espiritual. Também tem que ter paciência para criar os recém-convertidos, recebê-los, estar em contato, observá-los, guiá-los na palavra, cuidar, orar deles. Essa é uma igreja evangelística. Uma igreja evangelística é o nosso grande objetivo. Pela graça de Deus, que o Senhor nos mantenha uma igreja evangelística. Mas aqui está um outro objetivo, e nós corremos para o final. Uma igreja bíblica é uma igreja sacrificial. Essa é uma das características mais belas, mais vibrantes de ser uma igreja bíblica, uma igreja que tem um espírito sacrificial. Nós devemos trabalhar muito, arduamente, para manter esse espírito sacrificial em nosso meio, meus irmãos. Um espírito sacrificial, um povo sacrificial, cumpre o propósito de Romanos 12:1. Abra comigo em Romanos 12, capítulo 1. A igreja sacrificial cumpre esse propósito. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Seja se nós pensamos sobre a colaboração financeira, ou a mordomia do tempo e de nossa energia, tudo é entregue de boa vontade a Deus, por pessoas que têm um senso real de quanto elas devem a Deus. Essa é uma igreja sacrificial. Essa é a mentalidade de uma igreja que exalta a Cristo. Queridos amigos, em nossos dias, o maior inimigo do espírito sacrificial é esse estilo confortável e de entretenimento que em nossa geração quase se tornou um direito humano. Percebeu isso? Quase se tornou um direito intrínseco da existência. Precisa ter uma vida confortável, precisa de muito entretenimento. Eu acho que isso vai contra o nosso espírito sacrificial. Não é uma cobiça, um consumismo constante. Isso às vezes se infiltra até no meio de crentes, até no meio do povo de Deus. Isso fere todo o espírito sacrificial. Não para a igreja trabalhar, servir ao Senhor, vai ter um próximo filme no Netflix, isto e aquilo, e isso e aquilo mais. Pense sobre o povo de Deus apenas 50 anos atrás. E ao longo de toda a história, um povo sacrificial, um povo dedicado. Queridos amigos, eu tenho passado por igreja onde os irmãos saíam do trabalho, uma cidade corrida, poluída, iam para a igreja orar e adorar. No sábado estavam juntando as crianças, evangelizando, no domingo o dia inteiro servindo ao Senhor. Eram pessoas que tinham trabalhos complicados, que demandavam atenção. O espírito sacrificial é tão belo. E o Senhor galardoa a igreja assim, e a faz crescer e frutificar. Almas são salvas, o povo de Deus é abençoado. Mas esse mundo nos torna crentes indulgentes, autopreocupados. Mas uma congregação bíblica é marcada por um espírito sacrificial. Crentes que se oferecem à obra do Senhor prontamente, generosamente, sacrificialmente. Crentes que ofertam a si mesmo ao Senhor. Bem, essa é uma das glórias de uma verdadeira igreja. Sacrificial. É a prova de uma vida realmente entregue a Cristo. E esse é o padrão que nós almejamos. Esse é o padrão que nós queremos manter. Mas aqui está um outro objetivo elevado para a igreja, um outro ideal. Como eu mencionei, não está na ordem de importância aqui. É quando uma congregação possui amor mútuo, afetivo, atencioso. A igreja está honrando o novo mandamento que o Senhor nos deu. Uma igreja que ama. Em 1 João 2, de 7 a 8, o apóstolo João ele nos diz que nós recebemos um novo mandamento.
Mandamento antigo, na verdade. E ainda assim, claro, para aquela igreja que tinha nascido era novo, e é novo para nós. Mas quando ele diz um novo mandamento, ele está mencionando o velho mandamento, que ameis uns aos outros. Como pode então ser um novo mandamento, se Cristo já tinha declarado isso? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Ele era novo no sentido de qualidade para aquela igreja. Cristo demonstrou isso. E assim João disse que esse mandamento era verdadeiro em Cristo, ele viveu assim, em amor pelos seus, ele os amou até o fim. E era verdadeiro naquela congregação para a qual João escrevia, eles se amavam. Mas não era um amor sentimentalista, um amor prático, real. Havia um respeito profundo, havia um carinho real, havia um interesse pela melhora, pelo crescimento, pelo avanço, uns pelos outros, um cuidado real. É isso que é amor, interesse, atenção, gentileza, respeito. Quero ver o crescimento deste irmão, o seu bem-estar, desta irmã, daquele irmão, daquela criança. Uma igreja que ama, queridos amigos. Paulo, em Efésios 4, ele insta a igreja à humildade, à docilidade de espírito, à longanimidade, ao suporte mútuo, dar suporte mútuo uns aos outros. Nós precisamos e temos que desejar que a nossa igreja tenha sempre uma atmosfera de gentileza, de amistosidade, de preocupação mútua. Nós precisamos agir nesse sentido e manter este ambiente sempre, sempre em nosso meio. Quão glorioso, não é? Saber que isso pode ser alcançado, que pode ser preservado uma vez que é alcançado. Não é maravilhoso? Um ambiente para a habitação do Espírito Santo de Deus. Bem, deixe-me concluir com este ideal para uma igreja. Uma igreja com fé. Esse é um objetivo essencial. Fé está acima, se ergue acima de todos os deveres cristãos. Fé congregacional. Fé congregacional, ela é encorajada, ela é exaltada na palavra de Deus. Ela é uma graça elevada, preciosa, que deve ser mantida. E a preeminência da fé na vida cristã, ela é declarada constantemente na palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, nós lemos isso, não é? Deixa eu concluir com esse texto. 1 Timóteo 1, versículo 5. Prova clara, 1:5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. A preeminência da fé na vida da igreja está aqui. Fé na palavra, fé nos métodos de Deus, os métodos do Senhor para a igreja. Fé no Senhor pela oração, fé contínua ao longo destes desafios da jornada de uma igreja. Queridos amigos, aqui estão os ideais para uma igreja bíblica. Uma igreja que adora, uma igreja que ora, uma igreja santificada, uma igreja que trabalha, uma igreja separada do erro, uma igreja que aprende, uma igreja evangelística, uma igreja sacrificial, uma igreja que ama, uma igreja que tem fé. É possível, meus irmãos, é possível. O Senhor não nos daria estes objetivos se não fosse possível. Ele nos deu o seu Espírito. Você mistura fé com o que você ouve. Então é possível. Tudo é possível para o que crê. Você se levanta, dá um passo, a fé tem que ser demonstrada. Então a igreja se torna uma igreja bíblica. O Senhor nos tem abençoado aqui. Nós queremos preservar isso a todo custo. Sermos agradáveis ao Senhor, o templo do Senhor. Uma igreja vibrante nesta cidade, isto é, viva. Um lugar em que o Espírito se apraz em salvar almas, em trazer os seus eleitos que serão cuidados, ensinados, protegidos, em trazer vida nova, novo nascimento, porque serão recebidos como bebês, alimentados, encaminhados, nutridos. Uma igreja que alegra o coração de Deus, uma igreja que produz frutos, uma igreja de pessoas santificadas, plenas no Espírito. É isso que nós desejamos. Não é apenas um pastor bíblico, é uma congregação bíblica. E a fé nesta verdade nos leva a agir em cima de cada um desses elementos. E assim nós somos uma igreja bíblica. Oh, que o Senhor nos mantenha assim, nos aumente assim. Um farol
um luzeiro nesta cidade, uma maternidade de almas, uma universidade na palavra de Deus, um coração pulsante de amor fraternal, atraindo muitas pessoas, um altar santo para o Senhor, um lugar de habitação do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, misture fé, consagre a sua vida ao Senhor e mantenha-se firme sobre este altar da dedicação, e o Senhor te abençoará, e Ele nos preservará, e Ele nos fará frutificar em toda boa obra.